Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é: o petróleo não é mais nosso. O grande roubo da riqueza brasileira. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, agora, em 2026, vai fazer 20 anos que foi descoberto o pré-sal. O pré-sal foi descoberto. Um marco na história brasileira. Muito mérito, sim, do governo Lula 1 e do governo Lula 2, que investiu bastante na pesquisa, no desenvolvimento da Petrobras. Tem uma entrevista do professor Guilherme Estrela, que teve um papel fundamental na descoberta do pré-sal, na revista Ópera, que eu recomendo que todo mundo leia, é muito importante para entender o que é a geopolítica do petróleo. Só que 20 anos depois da descoberta do pré-sal, já na eleição de 2026, é isso, 20 anos. O Brasil, o pré-sal brasileiro, se transformou no novo ciclo de commodities, de produtos primários, tal qual o ciclo do café, o ciclo da borracha, da cana-de-açúcar, do minério, do cacau e por aí vai. E o petróleo não é usado como a riqueza indutora de complexidade produtiva, de produção de ciência e tecnologia, de redução do custo de vida, de aumento do poder de compra da classe trabalhadora, de realmente produzir uma transição energética no Brasil. Isso se dá a partir de alguns elementos. Veja, acho que a primeira coisa, tem um elemento aqui para mim, um elemento metodológico. Eu já falei várias vezes no canal e eu não vou cansar de repetir, porque eu acho isso fundamental. Os governos petistas, o governo Lula e Dilma, nunca chamaram a classe trabalhadora para nenhum debate, nenhum enfrentamento, nenhuma luta, e nunca procuraram organizar o debate nacional em torno de alguma pauta estratégica. Quando o Brasil descobre o pré-sal, o Brasil se torna um país petroleiro. O que é que significa isso? Significa que nós temos possibilidade de produzir todo o petróleo que necessitamos e, inclusive, exportar excedentes. Claro que isso passa também pela capacidade de refino, mas o Brasil já tinha um parque de refino e tal. O governo Lula, como tudo, mesmo quando ele toma uma política certa, ele faz uma perspectiva que, do ponto de vista de metodologia política, é muito ruim. Por quê? Uma perspectiva política tecnocrática. Ele não debate com a sociedade, ele não organiza, ele não mobiliza, ele não politiza, ele fala dos temas apenas em elemento de propaganda eleitoral. Então descobrimos o pré-sal, por isso vote no PT. Descobrimos o pré-sal, por isso vote na Dilma, sabe? Na eleição de 2010, a Dilma ajudou a descobrir o pré-sal, ministra-chefe da Casa Civil, não sei o quê. Acabou que não mudou nada no papel estratégico do Brasil ser um dos países com uma das maiores reservas de petróleo do mundo, na geopolítica do petróleo, na geopolítica energética do capitalismo global, e nem teve mudanças significativas do ponto de vista interno, né? Seja no preço dos combustíveis, seja no uso da renda petroleira como elemento de indução de complexidade produtiva, de produção de ciência e tecnologia, de uma política estratégica para reduzir o caráter primário exportador da economia brasileira. Isso é muito flagrante, por quê? Qual era a ideia? Depois da avalanche contra a Petrobras, que foi o golpe de 2016, inclusive muito das razões do golpe estão ligadas a quebrar as pernas da Petrobras. Então, depois da avalanche que foi o golpe de 2016, a Lava Jato e o governo Bolsonaro, o presidente Lula passou toda a campanha de 2022 prometendo recuperar a Petrobras e abrasileirar o preço dos combustíveis, acabando com o PPI, né, a política de paridade de importação. Veja, o PPI não acabou. Eu vou colocar aqui para vocês uma análise da APET que mostra isso. E o pior é que, na prática, o governo Lula não recuperou a Petrobras, né? Não enfrentou essa batalha. E a gente tem várias provas disso. Presta atenção que agora a gente vai ver uma análise da APET, né? Associação dos Engenheiros da Petrobras, uma análise escrita pelo Felipe Coutinho, que eu acho que faz um debate muito bom e muito importante sobre como o petróleo não é nosso, né? A clássica campanha lá dos anos 50 dizia que o petróleo é nosso. Pois bem, o petróleo não é nosso. Mas de quem é o petróleo? A gente vai descobrir isso agora. Repara. Primeiro, a abertura aqui do texto, né? Eu acho que tem uma síntese muito boa sobre qual é a situação no momento. Preste atenção. A aceleração dos leilões para exploração e produção de petróleo nos governos Temer e Bolsonaro, assim como a continuidade com Lula,
das políticas de preços relativamente altos dos combustíveis, do baixo investimento e alta distribuição de dividendos da Petrobras, da baixa provisória e já extinta taxação da exportação de petróleo cru e a não reversão das privatizações de refinarias e distribuidores de combustível estatal são responsáveis pelo recorde de exportação de petróleo cru e a importação de seus derivados para o Brasil. Trata-se de relação internacional de tipo colonial, onde se exporta produtos primários e importa produtos industrializados de maior valor agregado. E aí aqui, o Felipe Coutinho, ele bota uma série de dados, gente, que assim, eu peguei essa mania no canal, né, de perguntar se tá certo ou tá errado, de clamar para as pessoas mostrarem o erro. Veja, gente, os dados estão aqui. O dado tá errado, a base de dados está errado, tem erro, porque assim, vamos fazer um debate sério. Ou esses dados estão certos ou estão errados. Se eles estiverem errados, por favor, me apontem aqui nos comentários. Mas assim, vamos lá, me parece inegável o que está colocado aqui enquanto elemento de debate. Veja, exportação média de petróleo do Brasil, né? Barris por dia. Você vai ver que vai crescendo ano após ano a quantidade de barris que o Brasil exporta de petróleo. Exporta, ou seja, vende para fora, chegando ao maior pico em 2023, né? Aí o segundo quadro mostra importação relativa de petróleo brasileiro por petrolíferas privadas e estatais estrangeiras. Ou seja, empresas que não a Petrobras, seja privadas, sejam estrangeiras, estatais, como estrangeiras da China, empresas estatais estrangeiras da China, da Noruega e por aí vai. Veja o papel delas na exportação relativa do petróleo brasileiro. Vai crescendo também ano após ano, né? E aqui pega 2019. Então perceba que o papel das empresas estrangeiras, privadas, estatais estrangeiras, já vinha crescendo antes do golpe, né? Com o golpe o negócio acelerou, mas já vinha crescendo antes, como mostra o gráfico. Importação média de derivados do petróleo para o Brasil. Então presta atenção, a gente viu no primeiro quadro que a exportação de petróleo brasileira está batendo um recorde, né? O maior da série histórica. Aqui é a importação de derivados do petróleo, ou seja, o Brasil produz todo o petróleo que necessita, né? Inclusive produz excedentes para exportação, mas a gente está importando derivados do petróleo, diesel, gasolina, querosene de avião e etc, etc, etc. Olha aqui, veja, isso já começa a crescer em 2010, né? Então, antes do golpe, depois do golpe, tem um movimento também de crescimento. 2023 caiu um pouquinho em comparação com 2021 e 2022, mas cresceu em relação a 2020, né? Cresceu a importação de combustível. E aqui, dispêndio médio para importação de derivados para o Brasil, ou seja, quanto o Brasil gastou de importação de combustível. Aqui na descrição do gráfico, o gráfico 4 apresenta dispêndio projetado para 2023 a partir do custo com importações entre janeiro e junho, então nem sequer pega o ano todo. Em 2000, o custo total com importação de derivados foi de 3,2 bilhões de dólares. Em 2023, o custo projetado alcança quase 20 bilhões de dólares, o que dá mais de 100 bilhões de reais. E aqui, mais um gráfico importante, importação relativa dos derivados por importadoras e distribuidoras privadas, ou seja, o papel das empresas privadas na importação de derivados de petróleo, né? Reparem que vai crescendo de maneira violenta e aqui com um destaque importante para o pós-golpe, né? E se mantém alto em 2023. Aí esse gráfico aqui, que para mim é o mais chocante, né? Porque veja, por uma série de processos históricos, a infraestrutura brasileira é uma infraestrutura basicamente rodoviária. Então, a hiperconcentração do elemento rodoviário na circulação de pessoas e de mercadorias. O que significa que o preço do diesel tem um impacto direto no custo das cadeias produtivas nacionais, na inflação, no preço dos alimentos, no preço do vestuário, no preço de praticamente tudo, porque quase tudo no Brasil é conectado via estradas, né? Via transporte rodoviário, que é um erro estratégico de organização do país e que a Revolução Brasileira vai ter que cortar esse país de norte a sul com trens de alta velocidade, veículos sobre trilhos e por aí vai. Mas fato concreto é que, num país que depende majoritariamente do transporte rodoviário, importação média de diesel barril dia vem crescendo também de maneira vertiginosa. Em 2023, de novo, cresceu um pouco menos que 2022 e 2021, mas segue mais alta que 2020 e 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro. Valores de importação do diesel pago aos 5 principais países de origem. Quem mais ganha dinheiro com isso é os Estados Unidos, e aí tem todo um chaveco, né, gente? Eu acho massa, né?
um chaveco que é, não, o governo Lula vai avançar na desdolarização. Aí quer dizer que um combustível estratégico para um país de transporte majoritariamente rodoviário, o país que mais ganha com isso é os Estados Unidos. Os Estados Unidos vai fazer transação o quê? Fora do dólar. É muito bonito esse papo de desdolarização, longe de medidas concretas que deem as possibilidades para isso, né? E aí depois vem Índia, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Países Baixos, gente. A pequenininha, irrelevante Holanda. Aqui vem um dado fundamental. No primeiro semestre de 2023, a Rússia destronou os Estados Unidos como principal origem do óleo diesel importado para o Brasil. Eu já falei no vídeo anterior do canal a despolitização do debate econômico brasileiro, que a galera comemorando, o Brasil passou a Rússia, voltou a ser uma das 10 maiores economias do mundo e por aí vai. Ano passado, a importação de diesel da Rússia cresceu 6.000%. Vocês ouviram bem. 6.000%. Passamos a Rússia. E a gente depende cada vez mais da Rússia na importação de derivados de petróleo e na importação de fertilizantes. Então, assim, sabe? Que debate econômico é esse que a gente tá levando, né? E aqui, 5 principais países de origem na importação de diesel, janeiro a junho do ano passado. Rússia em primeiro lugar, depois Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, Índia, Arábia Saudita e outros. Aí aqui a gente caminha um pouco para a conclusão do texto, para eu fazer uma amarração aqui com vocês, que está dito aqui, ó. O Brasil tem sido exportador em volume recorde, cerca de 1,5 milhões de barris de petróleo por dia, volume equivalente a 45% da produção de petróleo cru no país. Existe relação entre o consumo de energia, crescimento econômico e o desenvolvimento humano. O consumo per capita de energia no Brasil é muito baixo, quase 6 vezes menor em relação aos Estados Unidos e quase 5 vezes em relação à Noruega. No entanto, quase metade do petróleo produzido no Brasil não tem sido consumido no país. Está sendo exportado em maior parte por multinacionais estrangeiras. Enquanto se exporta o petróleo cru do Brasil, o país importa cada vez mais seus produtos refinados. São importados mais de 60 mil barris de derivados de petróleo por dia, a maior parte produzida na Rússia e nos Estados Unidos. Veja, gente, o que fica claro é que a descoberta do pré-sal e a posição do Brasil como um país petroleiro, isso não rendeu benefícios para a classe trabalhadora, isso não rendeu benefícios para a soberania nacional. E aqui há uma coisa que é necessário pontuar. O governo Lula 3 é um governo mais conservador do que o governo Lula 1 e 2 nessa temática, dado que, com vários erros e problemas na gestão da Petrobras, por exemplo, eu até hoje não engulo aquela venda de ações da Petrobras na Bolsa de Valores de Nova York e como aquilo foi comemorado. O fato concreto é que o governo Lula bancou uma política de fortalecimento da Petrobras e do protagonismo do investimento da Petrobras no desenvolvimento de ciência e tecnologia. Então, tem vários problemas que a gente pode apontar, mas tem um elemento de orientação estratégica que é fundamental, que é o papel fundamental da Petrobras é aumentar sua capacidade produtiva, aumentar sua capacidade de produção de ciência e tecnologia e ser uma empresa cada vez mais qualificada para dominar todo o ciclo de exploração do petróleo, desde a extração, passando pelos diversos aspectos do refino, indústria petroquímica e por aí vai. Veja, essa orientação ela foi em parte substantiva desmontada como efeito do golpe da gestão do Pedro Parente / Michel Temer na Petrobras e do próprio governo Bolsonaro, Paulo Guedes, e o governo Lula decidiu simplesmente não fazer esse confronto. O governo Lula decidiu que tudo que foi feito na Petrobras nos últimos 8 anos para cá vai ser, grosso modo, mantido. Então tudo que foi privatizado fica privatizado, tudo que foi desmontado fica desmontado, e a gente vai tentando sem confrontar nada, sem rever nada, sem comprar briga nenhuma, e aos pouquinhos meio que melhorando a Petrobras, reduzindo um pouco as bizarrices, reduzindo um pouco o entreguismo, reduzindo um pouco o papel da Petrobras de vaca leiteira do mercado privado, que chegou a distribuir mais de 100 bilhões de lucros e dividendos para os acionistas. E assim, como eu já disse para vocês, há um problema de metodologia política, que é o presidente Lula e o PT como um todo nunca na presidência chamou o povo para um enfrentamento, para uma luta, nunca conduziu de maneira politizada e mobilizada um grande tema nacional.
E ele perde uma oportunidade de ouro de selar uma aliança entre classe trabalhadora e classe média. E eu vou explicar isso aqui para vocês. Veja, o Brasil, por causa da corrente desenvolvimentista, nacionalista, em boa parte do século XX, inclusive no próprio período da ditadura militar, ainda que com viés antipopular, tecnocrático, anticomunista, mas veja, se consolidou muito na consciência do brasileiro uma ideia que é simplista, é uma merda, mas assim, tem um potencial bom para ser explorado, que é, o Brasil é um país rico e o povo brasileiro é pobre porque tem malícia, tem corrupção, tem roubo. Então assim, é isso, né? Tem corrupção. Pode reparar que todo mundo usa essa metáfora, né? Mas se nós somos um país tão produtor de alimentos porque o povo passa fome, se nós somos um país tão rico porque o povo é tão pobre, não sei o quê. O Bolsonaro, inclusive, ajudou a dar uma aparência de antissistêmico para o seu personagem na eleição de 2018 com o negócio do grafeno e do nióbio. Ele pegou um dado real, que o Brasil é o maior detentor de reservas de nióbio do mundo, e falou assim, ó, o nióbio é muito importante, de fato é, e o Brasil deveria ser um país abarrotado de riqueza. Não é bem assim, mas é isso, e não é porque o nióbio está sendo roubado. Então eu vou acabar com a roubalheira, o nióbio vai ficar, o dinheiro do nióbio vai ficar no Brasil, e o Brasil vai virar Wakanda do Sul. O Brasil vai virar perfeito, todos os problemas vão ser resolvidos porque o dinheiro do nióbio e do grafeno vai pro povo brasileiro. Então essa ideia de que ó, nós somos um país rico, só que as coisas aqui não funcionam porque nossa riqueza está sendo roubada via corrupção. Isso pega muito forte no povo trabalhador. Inclusive, se você tiver um avô, uma avó em casa e tal, é provável que ele ou ela se lembre de debates como a campanha do próprio Petróleo é Nosso, que tenha conversado sobre isso com a sua mãe, com o seu pai, por aí vai, que tenha essa memória ainda no seu seio familiar. De tal sorte que, primeiro, há um apelo à ideia de que ó, temos uma riqueza nacional e tá errado porque o povo brasileiro não está se beneficiando dela e a gente precisa resolver isso. Isso tem um apelo muito grande na consciência do povo trabalhador. Muito, mas muito grande mesmo. Isso por um lado. O segundo lado é que, como eu falei, os combustíveis eles têm um papel estratégico em toda a economia, Então o petróleo ainda vai ser por muitos anos ainda uma riqueza muito importante dentro da dinâmica capitalista global, e particularmente num país como o Brasil, que é um país fundamentalmente de transporte rodoviário. Então, o preço do diesel impacta diretamente na renda da classe trabalhadora, porque tem impacto direto no preço dos alimentos, de vestuário e por aí vai. O preço da gasolina, porque veja, gente, quem tem carro no Brasil não é só classe média, não. Trabalhadora também tem carro. O preço da gasolina impacta diretamente na renda do povo trabalhador, fora os milhares, milhões de motoboys que existem no Brasil que estão tentando a vida, fazendo entrega, trabalhando em Uber Moto. Então, veja, essa pauta do preço dos combustíveis, ela foi muito mobilizada pela classe média conservadora, o setor da classe média conservadora, para enfraquecer o governo Dilma. Teve um apelo muito grande, ainda no governo Temer, com a greve dos caminhoneiros, e é uma pauta que sensibiliza todo mundo, né? Então você pega desde classe média até a classe trabalhadora. Então o impacto do preço dos diesels no preço dos alimentos, preço do gás de cozinha que está associado às competências da Petrobras, o preço da gasolina para trabalhadores de classe média, para trabalhadores de renda mais baixa, para taxistas, para Ubers, para motoboys, todo o Brasil. Então, se o governo Lula decide, por exemplo, comprar um enfrentamento e dizer assim, ó, a gente precisa retomar o controle da riqueza petroleira do Brasil, porque ela está sendo apropriada por empresas estrangeiras. Porque essas empresas estrangeiras é que estão ficando com lucro e o povo brasileiro não está vendo retorno. E a gente precisa garantir baixar o preço da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. E consegue pautar um enfrentamento, uma mobilização, um debate sobre os rumos da Petrobras, sobre o papel do Brasil enquanto um país autossuficiente em petróleo, só que o povo continua pagando uma fortuna pela gasolina, pelo diesel e por aí vai, inclusive fazendo comparações entre qual é o preço que se paga, por exemplo, em outros países que são ricos em petróleo. Então, qual é o preço que se paga na Venezuela, na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes, no Iraque, sabe, por aí vai. Vocês vão ver que no Irã, vocês vão ver que o Brasil, por exemplo, o brasileiro é um dos povos mais lascados do mundo, porque todos esses países, o preço da gasolina por consumo diário, já que é um país rico em petróleo, é muito barato, pô, menos no Brasil, tá ligado? Salvo algumas poucas exceções. Então, assim, é um debate estratégico, é um debate que teria impacto imediato na vida do povo, é um debate que tem capacidade, inclusive, de impactar na capacidade do governo de induzir
desenvolvimento industrial, dado que eu já falei isso em vários outros vídeos do canal, mas nunca é demais lembrar, o livro Adam Smith em Pequim, do Giovanni Arrighi, o livro trabalha com dados do começo dos anos 2000, a coisa mudou muito, né? Mas o livro mostra que o grande diferencial da China para atrair indústrias estrangeiras não era o valor da força de trabalho, isso é falso. No começo dos anos 2000, a classe trabalhadora chinesa recebia menos em comparação com a classe trabalhadora da Europa, ou dos Estados Unidos, ou do Japão, ou do Canadá. Mas a nível de terceiro mundo, comparando a faixa salarial da China com a Índia, com Bangladesh, com a Malásia, com a Indonésia e por aí vai, o salário da classe trabalhadora chinesa não era baixo, inclusive um dos maiores do terceiro mundo. O grande diferencial era o valor da força de trabalho qualificada, então o engenheiro chinês, isso dados de começo dos anos 2000, viu gente? Hoje está muito melhor para a China. O engenheiro chinês custava em média 30% a menos que o engenheiro nos Estados Unidos ou na União Europeia, e a China manteve, dentro daquele processo de reformas e abertura, ela manteve o controle estratégico sobre setores de bens de capital e setores energéticos, então controle sobre petróleo, sobre produção de máquinas e equipamentos, siderurgia e tal. Então a China fazia com que uma indústria considerada estratégica ela tenha acesso de maneira mais barata à energia. Isso induzia investimento produtivo nesses setores. A partir do momento que o crédito é majoritariamente público, controlado pelo governo, você tem um aparelho educacional que está formando força de trabalho qualificada que não é tão cara e que tem um saláriozinho legal, inclusive, para os trabalhadores, e você tem um custo baixo de energia e de bens de capital e de bens intermediários, você cria uma situação macroeconômica favorável ao investimento produtivo, né, nos setores de maior complexidade econômica, da tal famosa indústria. Então veja, tudo isso poderia estar disponível. No Brasil, existe um debate que é um debate pobre, miserável, recuado, é que não dá para fazer nada. Veja, ninguém está pedindo, eu mesmo nunca cobrei isso, que o Lula seja revolucionário, que o Lula faça a Revolução Brasileira, eu mesmo não. Agora, veja, o governo precisaria escolher pontos sensíveis de enfrentamento para sustentar a sua popularidade. O governo, inclusive, poderia muito bem tentar amarrar até consensos entre os próprios setores proprietários do capitalismo brasileiro para comparar essa briga. Então, por exemplo, pegava a média propriedade, mostrando para os plantadores de tomate, de melão, de mamão, de frutas e legumes que tem muito no mercado interno o seu polo de consumo, dizendo assim, ó, bicho, vem cá, essa política aqui vai ser muito importante para baixar o preço do frete para vocês com a baixa do diesel, até tentar amarrar com alguns setores do empresariado, da Fiesp, da Fijan, da CNI. Eles iam dar apoio entusiástico? Não, sabe? Tipo, mas havia uma forte possibilidade de conseguir, inclusive, consensos entre os setores médios, setores proprietários, majoritariamente pequenos proprietários, mas não só, de que, ó, a gente quer criar as condições para baixar de maneira sustentável e permanente o custo de vida e o custo da energia no Brasil a partir dos derivados do petróleo e do petróleo. Para isso a gente precisa retomar as refinarias, a gente precisa acelerar a construção de novas refinarias, a gente precisa retomar cadeias de distribuição da Petrobras que foram paralisadas, a gente precisa deixar os investimentos da Petrobras fora do novo teto de gastos para encaminhar a transição energética e crescer em potencialidades das tecnologias do futuro. A gente precisa que a Petrobras invista no mínimo 20% dos seus lucros no desenvolvimento de ciência e tecnologia e de pesquisas na área de energia renovável, etc, etc, etc. Mas vejam, nada, absolutamente nada disso está sendo feito. Então, há aqui uma escolha, que é uma escolha de não enfrentar um tema que tem alto potencial de mobilização, percebe? E aí, veja, nesse ponto é curioso, né? Porque o Bolsonaro forçou de maneira artificial o eleitoreiro e oportunista baixar o preço dos combustíveis em ano de eleição, porque ele sabe da popularidade disso. Ele sabe da atração de apoio que isso gera na classe média e em vários setores da classe trabalhadora.
algumas figuras no campo progressista parecem que compreendem menos o povo que Bolsonaro, né? Assim, Bolsonaro fez de maneira oportunista, de maneira eleitoreira, fazendo graça com ICMS, com imposto, mas a gente poderia fazer isso de maneira politizada, de maneira mobilizada e de maneira a dizer que, no mínimo, em um setor estratégico, um enfrentamento vai ser comprado e esse enfrentamento pode soldar um apoio largo da classe média e da classe trabalhadora ao governo e ser um elemento, inclusive, de respiro em termos de política industrial e de investimento público frente à força do rentismo do sistema financeiro e do próprio capital internacional. Essa briga foi comprada? Não. Então o petróleo continua não sendo nosso. Pré-sal é aquela música de Tim Maia, né? Ela partiu e nunca mais voltou. Não voltou, não. Não voltou. Um bocado de estatal estrangeira explorando nosso petróleo, enquanto o Brasil bate recordes na exportação de petróleo cru e cada vez mais importa derivados do petróleo. A clássica relação descrita pelo Raul Prebisch da CEPAL, relação centro-periferia, né? A gente exporta produtos primários, importa produtos industrializados de maior complexidade, né? É o projeto Brasil Fazendão com tudo. E aí, é óbvio, né, gente? Além de uma escolha política de não enfrentar esse tema, de não pegar o touro na unha, de não dizer assim, ó, isso aqui é a pauta estratégica, a gente vai conciliar em vários outros temas, mas nesse aqui a gente vai para cima porque a gente entende o potencial de popularidade, de aprovação que isso tem para o governo. Além de não fazer isso, meter um novo teto de gastos que diz que a capacidade de expansão do investimento público para ampliar a capacidade de refino e fazer de uma vez por todas com que o Brasil não dependa da importação de derivados do petróleo e que fortaleça de maneira rápida e vultuosa a indústria petroquímica, nada disso está colocado, né? Porque tem um novo teto de gastos. Então, assim, é soja por cima de tudo, boi por cima de todos, o Brasil batendo um recorde na produção de petróleo cru e você pagando uma fortuna na gasolina, pagando uma fortuna no óleo diesel. E é isso, nem parece que a gente é um dos países mais ricos em petróleo no mundo. Sabe qual é o nome disso? O nome disso é imperialismo, o nome disso é dependência, capitalismo dependente, e o nome disso é uma falsa esquerda rendida que não compra nenhuma briga, nenhuma disputa estratégica em nome do futuro do Brasil e da classe trabalhadora. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.